Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Deus seja louvado em nós e entre nós. A gente tem um tema um tanto controverso hoje, diante dessa leitura. Primeiro porque Jesus se dirige diretamente aos judeus. Não é somente um discurso, mas é uma provocação, uma vez que Jesus sabia da intenção do coração deles. Ou Jesus, porque ele conhecia os corações, ele sabia da resistência aos judeus, a manifestação da aliança do seu amor, a manifestação da sua graça, quem ele era. Os judeus tinham uma profunda rejeição em pensar, em acreditar, ou mesmo sonhar que em Jesus estava acontecendo a profecia. Em Jesus estava acontecendo essa aliança que Deus havia feito com Abraão, reforçou com Isaac, com Jacó, e constituiu um povo no qual ele queria manifestar o seu amor, na qual ele queria ser o Rei e Senhor. E Jesus é de fato o Rei e Senhor, mas não do jeito como nós esperamos ou como nós acreditamos. E Jesus começa dizendo: se vocês guardam a minha palavra, em vocês não haverá morte. Por quê? Porque a palavra do Senhor é Ele mesmo. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra do Pai. Se a gente recorre ao texto de Isaías, no capítulo 62, nós lemos esse livro e esse texto no Natal. Por amor de Sião eu não me calarei, por amor de Sião, de Jerusalém, eu não terei sossego, até que brilhe a minha justiça como a aurora e a minha salvação como um farol. Deus falou um dia, e qual foi a palavra de Jesus, do Pai? Jesus, o seu Filho, em nós e entre nós, e eles não queriam aceitar. Sabe, meus irmãos, hoje eu queria partilhar conosco nessa missa da família sobre nós guardarmos os ensinamentos do Senhor, da nossa vida, da fé cristã. A família, por si só, ela precisa ser um lugar onde eu guardo a fé. Eu não guardo só para mim, mas eu a transmito. Uma das coisas que nos fez chegar tanto a Escritura como a tradição da igreja foi o conservar essa tradição e comunicar essa tradição. A gente tem tradição que a gente chama com T maiúsculo, que é essa tradição escriturística, da Escritura, é a tradição dos santos padres, é a tradição do magistério da igreja, é um ensinamento seguro que foi passado ao longo dos séculos. Mas a gente tem também aquela tradição com T minúsculo, que é aquela fé simples que a nossa avó nos ensina, que o nosso pai nos ensina, e que a gente aprende, né? E a criança vem para a missa, e o que a gente faz? Ela rabisca, né? O sinal da cruz na cara, ela esparra, mano, né? O sinal da cruz na cara, e o pai vai lá, pega a mão do filho, e o que ele faz? Ele tenta fazer esse sinal da cruz. Ele ensina o sinal da fé. E aí, ao dormir, né, vamos aprender o Santo Anjo, não é assim não? Ou os pais aqui não fizeram isso com os filhos? Vamos aprender, Santo Anjo do Senhor, repete comigo. Não era assim na casa de vocês não? Parece que vai perdendo, tá vendo? A gente pode tocar nesses temas, porque eles não são antigos, eles são atuais. Pai e mãe precisa, antes de dormir, ensinar o filho a rezar. Agora é a hora de agradecer ao Papai do Céu. É essa tradição com T minúsculo, que a gente diria assim, essa tradição simples da minha avó, do meu avô, da minha casa,
mas que eu aprendi aonde? Na igreja, a tradição com T maiúsculo, a tradição da igreja, do magistério, da Sagrada Escritura, da nossa fé. E onde eu vou guardar? Eu vou guardar no meu coração. Vocês já viram uma pessoa com Alzheimer que tem muita fé? Ela para diante da televisão lá, ela nem sabe quem ela é, mas de repente na missa, está passando diante dela, começa Pai Nosso, aí ela ergue os braços, que estais no céu, santificado. Ela sabe rezar. Por quê? Porque ela conservou numa parte do seu coração. Ela não conservou só nas suas memórias, ela conservou na sua experiência de vida. Ela conservou na sua intimidade. Faz experiência, quem conhece alguém com Alzheimer, bota a televisão lá, se aquela pessoa teve fé, né? Se ela era rezadeira, rezador ao longo da vida. Ela pode esquecer muitas coisas, mas ela não vai esquecer de Deus, das coisas de Deus. Hoje eu vivi um momento tão bonito, né? Um senhor, ele não consegue vir aqui, dureza, né? Os filhos, por causa das realidades de trabalho, trazer ele na igreja, né? E ele veio dizer: padre, estou aqui, Semana Santa, tem que confessar. AVC, quase não anda, mas estava ali. Por que ele quer confessar para a Semana Santa? Porque ele aprendeu lá na tradição, com T minúsculo, aquilo que a tradição maior nos ensina. O que a igreja nos ensina? Confessar-se para a Páscoa do Senhor. Mas onde é que ele aprendeu isso? Lá atrás. Nem o AVC roubou isso dele. A experiência dele de Deus. Por quê? Porque ele guardou no coração. A palavra guardar em grego significa katerren, que quer dizer catequese. E aí a gente vai vendo o valor da catequese da família. Hoje em dia, a gente tem uma catequese na igreja, bendito seja Deus, mas essa catequese da igreja, lá que a gente leva nosso filho todo sábado, né? Aqui na Nova Aliança, na sexta-noite, os jovens, os adultos, no sábado de manhã. Eu trago meu filho, eu trago o jovem, ou ele vem com as próprias pernas, o adulto, porque ele quer receber uma catequese. O que ele quer? Ele quer guardar. E aonde a gente guarda? A gente guarda é no coração. As coisas boas de Deus, a gente deve guardar no coração. Isso é catequese, isso é tradição que a gente aprende. Na minha terra, lá em Minas, Semana Santa é tempo de procissão, né? E minha avó já era veinha, né? Eu morava com ela, tinha meus 5, 6 anos de idade, então eu era a bengala dela, né? Neto é o que do vô, da avó? Bengala, né não? Vem cá, segura na minha mão, meu filho. Aí a gente vai, né? Por quê? Porque o idoso, né, não sabe às vezes onde ele vai. E ele precisa do neto, né? E aquela coisa bonita. E foi com minha avó que eu aprendi as maiores tradições da igreja. Ela me ensinou sobre a paixão. Ela me ensinou sobre o Senhor dos Passos, né? Que Jesus caminhava para a sua paixão, passo a passo. As catequeses mais bonitas da minha vida não foi na catequese que eu aprendi, foi minha avó. Ela me ensinava no Natal a fazer o presépio, peça por peça, dia após dia. Mas eu me lembro na paixão, né? E eu falava: avó, mas a gente tem que ir nessa procissão, ela é mais perto de casa, né? Então um ano era Nossa Senhora das Dores, um ano era Nosso Senhor dos Passos. No ano que era Nossa Senhora das Dores, todas as mulheres iam. No ano que era o Senhor dos Passos, eram os homens. Mas minha avó ia junto, né? Por quê? Porque era perto de casa. Para ela era mais fácil. E a gente ia e ela ia me dando a catequese, né? E ela dizia: vó, por que Nossa Senhora está chorando, ela está triste? Porque o filho dela morreu na cruz. Mas o filho dela não está ali? Aí ela: não, na sexta-feira ele vai morrer. Aí quando chegava a sexta-feira, né? Vó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acompanhar o corpo de Nosso Senhor. Lá na minha cidade tem a celebração da paixão, depois tem a procissão do corpo de Jesus. Aí coloca o corpo de Jesus no esquife,
né? O corpo morto cobre e a cidade inteira vai atrás do corpo de Jesus. E aí a gente vai cantando a paixão do Senhor, até depositar o corpo de Jesus. Vó, por que fica aqui? Não, ele vai ressuscitar. Minha avó ia me ensinando, né? Aquela sabedoria simples. Às vezes ela não sabia todas as respostas, mas ela transmitia a fé. E a gente vai guardando no coração. Pai e mãe, você tem transmitido a fé para os seus filhos? Se a gente vai ao catecismo da Igreja Católica, você sabe de quem é a primeira obrigação da catequese dos filhos? É do padre? Dos pais. É o pai e a mãe que é responsável pela catequese. E é muito mais fácil obedecer um pai e uma mãe que imita, que faz. Ué, você quer que eu rezo, mas você não reza? Eu quero que você vá na missa, mas você não vai na missa? Como que é isso? Eu quero que a nossa família busque Deus, mas eu não busco. E aqui a missão de buscar a Deus se torna uma missão não da mulher, mas do homem. Por quê? Porque o homem segura na mão da família e traz para a igreja. Às vezes hoje é complicado, né? As mulheres empurrando os homens para a igreja, né? Padre, estou rezando, tem 10 anos, meu marido vai mudar de vida. Padre, estou rezando, padre, cansei, casamento acabou, não aguento mais. Desistir. A gente não pode desistir, mas a gente precisa caminhar juntos, né? E é a mística da família, é a mística do ensinamento de Deus. Jesus dizia para os judeus: é preciso guardar as minhas palavras, é preciso reter as minhas palavras. Caterrem, esse é o texto. Guardar, reter. E eu vou reter aonde? No coração. Antigamente a gente dizia, né, quando aprendia, é preciso decorar. Quem aqui aprendeu isso na escola? Vamos decorar aquela frase. O que é a palavra decorar? Ela quer dizer colocar no coração. Não é decorar para colocar na inteligência. Decor, a palavra cor, o prefixo, né, o radical na verdade do meio, cor, é colocar no coração. Então, quando a gente ensina o Pai Nosso, quando a gente ensina a Ave Maria, a gente pega na mão do filho, da filha. Domingo é dia do... Domingo pode faltar missa? Ok. E aí, a gente tem faltado? Preguiça? Hoje não deu? Como que é isso? Se está no coração, se eu decorei o 3º mandamento, ele vai fazer parte da minha vida. Eu vou guardar esse mandamento. Eu vou guardar esse ensinamento na minha vida. Eu vou guardar esse ensinamento no meu coração. E é isso que nós devemos pedir. Pedir ao Senhor que realize em nós e entre nós essa graça. Daí a importância de rezar. Daí a importância da tradição, né? Domingo nós vamos ter procissão. Quem é que vai vir na procissão? Estou perguntando não, mas organizar a vida, né? Procissão é coisa tão bonita. E a gente vai cantar Hosana E, Hosana A, né? Por que a gente levanta os ramos? Às vezes a criança nem sabe, o pai e a mãe tem que falar, hoje começa a Semana Maior, Semana Santa, nós vamos aclamar Jesus. Mas o mesmo povo que aclamou Jesus, ajudou Jesus a ser morto. E aí tem que ter até o mistério, né, de ensinar os menores, de ensinar os maiores. Por quê? Porque para cada um o ensinamento vai ter segundo a sua idade. Mas pai e mãe, não espera a adolescência, a juventude para poder salvar seu filho, não. Porque às vezes você já perdeu seu filho há muito tempo, se você não ensinou lá atrás. E tenha certeza que se você deu um ensinamento de fé ao longo da sua vida, pode ser a tribulação que for, um dia volta. É ou não é verdade? Quem aqui já esteve longe e voltou? Lembrando da palavra do vô, da avó, do pai, da mãe, um dia na vida, né? Lá atrás, um ensinamento, a gente volta. Sabe por que a gente volta? Porque essa aqui é a nossa casa.
A gente volta porque a igreja conserva a verdade de Jesus Cristo. A gente volta porque a igreja é o lugar seguro, que nos ensina os caminhos certos, para nós podermos chegar no céu. A gente volta, ou a gente conserva, ou a gente procura a casa de Deus, não só nos momentos dos problemas ou das dificuldades, mas a gente vem quando o nosso Senhor nos pede. E Ele nos pede sempre para podermos buscá-lo e seguir. E hoje, muito particular, eu fazia memória, enquanto atendia uma pessoa ou outra, eu vou vendo que nosso Senhor vai nos dando tantas oportunidades, na vida, sofrimentos, dores, e a gente pode ressignificá-las diante de nosso Senhor. Eu tinha 16 anos, minha avó já tinha morrido, ela morreu quando eu tinha 8 anos, e eu fui para uma das procissões. Era a procissão, e a gente estava carregando o Senhor dos Passos esse ano na minha paróquia. E eu não tinha ideia de que a imagem era tão pesada. Eu sabia que ela era pesada. Então, numa determinada hora lá, da procissão, eu não sei se alguém, um vozinho que costumava carregar, passou mal, Aí me puxaram assim, vem cá menino, carrega. E me deram, a parte do andor, e eu entrei lá no andor, Eu nunca me esqueço, porque eu estava com uma camiseta branca, e na frente tinha a medalha de São Bento. Foi bem na época que a Canção Nova lançou essa medalha de São Bento em camiseta. E fui eu carregar, Carreguei algum tempo, até alguém me render. Quando me renderam, eu falei, Jesus, obrigado, Porque o negócio é pesado mesmo. A gente tinha um ferro, que na hora que falava que era para parar, o padre falou, parou a imagem, era hora de rezar. Aí a gente botava o ferro embaixo assim, aí o ferro segurava, Quando o padre mandava parar, eu, a minha alegria, Eu falei, meu Deus do céu, parou, vamos respirar. Aí eu pensava, alguém vai vir, e ninguém chegava, Mas é porque Nosso Senhor queria que eu carregasse, um pouco da cruz dele. E eu me lembro que quando eu parei, eu não vi, mas alguém que estava perto de mim falou, você viu que você machucou, Porque a camiseta sangrou, O sangue passou para a camiseta e marcou, Não acostumado a carregar peso na vida, E de repente carrega um pouco, machuca, E esses dias, não sei quem foi, acho que foi a Ana Paula, Eu estava com um machucado nas costas, o padre não sai com essa camiseta não, essa camiseta sangrou, tá suja de sangue. Eu falei, tá mesmo, E aí eu me remeti a essa memória, da minha vida, da minha história, quando eu estava carregando, o andor de Nosso Senhor. Acho que a gente vai vivendo, vai fazendo memória, E hoje rezando, agora há pouco pensando na Santa Missa, a gente guarda no coração, a gente guarda a palavra de Deus, a gente guarda com a nossa família, a gente guarda na nossa história, e de repente marca o nosso próprio corpo, marca a nossa própria alma, e não tem como nós não guardarmos. A gente guarda coisas boas, como também a gente pode guardar muitas memórias ruins, sofrimentos, dores, mas por que não guardar aquilo que pertence ao Senhor? Guardar aquilo que pertence às coisas de Deus e à casa de Deus. Essa é a proposta de Deus para nós. Vamos pedir ao Senhor essa graça para a nossa vida, para a nossa família hoje, Nosso Senhor quer nos abençoar, quer nos guardar no seu coração, na nossa vida. Quem sabe na sua família você tem guardado a fé, Aquele terço que você reza em casa com seus filhos, você vem à missa, você faz o cerco, você busca as coisas de Deus, mas às vezes você tem vacilado um pouco, Está na hora de botar um pouquinho de fogo nessa fogueira, para ela poder acender essa chama, esse carinho. Mas a gente precisa trazer na memória a nossa vida, a nossa história. Quem foi que te deu a fé? Quem foi que te ensinou?